Gênesis 33, do 1 ao 4. Eu vou te convidar a abrir a Bíblia nesse texto e te convido também a manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar algumas outras partes desse texto. Eu gostaria que você atentasse para algumas outras partes desse texto, enquanto eu compartilho com você o que eu quero compartilhar. E o meu tema dessa noite é os passos para a reconciliação. Os passos para a reconciliação. E eu quero ler e você vai poder acompanhar essa leitura. Gênesis 33, de 1 a 4, diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás delas, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Queridos, reconciliação é sempre um desafio, né? Buscar reconciliação é sempre um desafio. A gente às vezes tem muita dificuldade com isso. E o nosso interior sempre busca uma desculpa. Não se reconcilie porque a culpa é do outro. Não se reconcilie porque se fulano quisesse reconciliação com você, ele te procuraria. Porque ele está errado. E até quando a gente está errado, a gente tem essa tendência de eu estou errado, mas fulano podia ter feito isso, mas fulano também está errado nisso ou naquilo. Nós conhecemos a história da qual nós vamos tratar. Jacó era de fato um trapaceiro, como seu nome dizia. E de fato ele havia comprado o direito de primogenitura de seu irmão. Depois ele havia roubado a bênção de seu irmão. E todas essas ocorrências foram amargando o coração de Esaú. Quando Esaú reclama que Jacó lhe roubou a bênção, isso não é verdade. Ele vendeu a sua bênção por um prato de lentilhas. E a Bíblia termina esse relato triste dizendo: e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Mas como as coisas já iam se avolumando, então qualquer ocorrência era motivo para complicar mais a situação entre os dois. Eles então tiveram muitas divergências. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Já era um começo de confusão entre os dois. Jacó compra a bênção de Esaú no momento em que ele estava com fome e ele despreza seu direito de primogenitura. Jacó rouba a bênção de Esaú. Jacó foge, porque Esaú já tinha tentado no seu coração matar o seu irmão. Então, Rebeca, que era muito astuta, ela arranja lá uma desculpa de que eu quero que meu filho se case com os da minha parentela. E então Jacó vai embora. E Deus trata com Jacó, colocando na vida dele um tio, sogro, igual a ele ou pior. Deus conserta um trapaceiro usando um outro trapaceiro, porque Labão, o tio de Jacó, também era um sujeito complicado. Já começa pela questão do casamento. Jacó se dispõe a trabalhar 7 anos por Raquel. E na noite de núpcias, colocam lá uma noiva na tenda dele. Quando ele acorda no outro dia, não era a noiva que ele tanto esperava. Ele, não, mas não era essa. Ah, aqui é assim, meu filho, casa primeiro a mais velha. Primeiro a gente desencalha a mais velha, depois a mais moça. Mas se você quiser, eu posso te dar a mais moça também. Você trabalha mais 7 anos por ela, 14. E aí depois de 14 anos, Jacó ainda trabalha mais 6 anos para o seu tio.
E o salário dele era mudado constantemente. 10 vezes, segundo ele, o seu tio lhe mudou o salário. Então, depois de 20 anos, chegou a hora de voltar para casa. 20 anos sem os irmãos se verem, mas e agora? Do que é que Jacó se lembrava? Ele se lembrava que seu irmão o odiava. Ele se lembrava que seu irmão queria matá-lo. Ele se lembrava de todas as trapalhadas que ele havia feito. E não obstante a Bíblia não narrar todas, eu tenho certeza, não parou só nessas aí não. Por alguma razão, eu creio que não tenha parado só nessas. Agora, 20 anos depois, Jacó está voltando um homem transformado, porque Deus está trabalhando na vida dele para que ele se torne Israel, não mais o trapaceiro, mas agora o campeão de Deus, o príncipe de Deus. Mas ele tinha que encarar o seu irmão. Agora era a hora que ele tinha que voltar, encarar o seu passado, resolver essas coisas, porque tem coisa na vida da gente que nunca vai adiante se a gente não resolver lá o passado. Chegar, resolver, corar de vergonha, se necessário for, pedir perdão e tal. Jacó sabia que tinha que ser assim. Ele tinha saudades de casa, ele queria ver de novo a sua família, mas ele tinha que resolver um problema com o seu irmão. Mas ele tinha uma estratégia para lidar com isso. E há 3 passos para a reconciliação. E eles são humildade, doação e busca de intimidade. E atos de intimidade. O primeiro deles foi humildade. O verso 3 nos mostra que Jacó prostrou em terra 7 vezes. Ele estava disposto a se humilhar para resolver um problema. Ele não estava pensando em discutir. Ele não estava pensando em sentar e falar assim: irmão, senta aqui, nós temos que reconciliar, mas ó, você tem culpa em algumas coisas também, viu? Seu direito de primogenitura eu não roubei não, você vendeu porque você quis. Nada disso. Ele não estava disposto a ficar brigando por isso, porque se ele fosse discutir essas coisas, ele não teria reconciliação com seu irmão. Eles iam começar a discutir sobre quem tinha razão sobre o quê, sobre quem tinha razão em cada momento em que eles tiveram divergência, e eles iam ficar nisso e talvez brigassem de novo, e talvez a reconciliação se tornasse insustentável. Jacó resolveu sofrer o dano de algumas coisas, se é que era o caso, e ele se prostra em terra 7 vezes enquanto se aproxima do seu irmão. A gente tem que entender que se a gente quer se reconciliar com alguém, a gente precisa muitas vezes sofrer o dano. Sofrer o dano. Isso é assim em qualquer área da vida. Isso é assim no casamento. Se a gente discute com o cônjuge, quer ter razão, é razão, é razão, você vai discutir muitas vezes interminavelmente. E às vezes é melhor simplesmente sofrer o dano. Sofrer o dano. Ah, tudo bem. Vamos seguir adiante. Haverá momentos em que você vai ter que discutir coisas, mas depois da reconciliação, depois que tudo já estiver bem, na hora que você deseja se reconciliar, que você almeja a reconciliação com alguém, que haja humildade. Jacó se declara servo de seu irmão. Ele faz isso no verso 5, no verso 8, no verso 13, no verso 14 e no verso 15. Ele não está ali para dizer: olha, eu vim para me reconciliar, mas lembra, tá? O direito de primogenitura é meu. E o que isso queria dizer? Queria dizer que ele tinha parte maior na herança. Queria dizer que quando o pai faltasse, ele tinha mais autoridade. Estava um grau a mais em termos de autoridade do que os demais irmãos. Mas ao invés de ficar, digamos assim, esfregando o seu cargo na cara do seu irmão, ele diz assim: eu sou teu servo. O teu servo Jacó, eu teu servo. Ele abdicou, ainda que temporariamente, né, num momento crucial, ele abdicou seu direito de primogenitura, ele abdicou da razão, ele disse: é o teu servo está vindo em teu encontro, meu irmão, eu sou o teu servo. Essa é a ideia. Se a gente quer ter reconciliação com alguém, mas se a gente vai ficar expondo todas as nossas razões, nós vamos ter muita dificuldade para nos reconciliar com as pessoas. Olha, eu vim aqui para me reconciliar com você, mas quero dizer isso, viu?
Eu estou certo. Eu estou te perdoando, mas eu estou certo. Eu estou aqui, mas é porque eu preciso estar, mas eu estou certo. Essa já não é a atitude. Humildade é. Nos versos 6 e 7, toda a família se prostra. Isso aqui é um negócio interessante. A família ajuda Jacó nesse momento. Porque ninguém deles estava ali sabendo daquilo. Ninguém deles tinha vivido aquele drama dos irmãos. 20 anos tinham se passado. Quando Jacó saiu de casa brigado com seu irmão, não tinha Raquel na vida dele, não tinha Lia na vida dele. Ele não tinha os 11 filhos com os quais ele volta agora. Gente, em 20 anos o cara deu conta de casar e arrumar 11 filhos. Ninguém tinha participado desse momento, mas a família estava ajudando. E aqui há um ponto interessante. Muitas vezes a família atrapalha, o cônjuge atrapalha. Vai reconciliar não. Você está certo, o outro está errado. Azar dele. A família ela é uma força muito grande para a gente. Então a gente precisa buscar a reconciliação. E há famílias que só fomentam a discórdia. Famílias que só fomentam a discórdia. Nós temos casos, acompanhamos casos, inclusive familiares, em que está todo mundo disposto a se reconciliar, né? As duas partes brigadas, mas o cônjuge de uma das partes fica assim: não, de jeito nenhum, você foi muito ofendido, não perdoa não. Então a família é muito importante nesse aspecto. E a de Jacó, não obstante todos os problemas que aquela família tinha, porque Raquel e Lia rivalizavam, porque as duas se sentiam vendidas pelo próprio pai, e tem muito problema ali. Mas apesar disso, elas se uniram a Jacó na sua causa de reconciliação com seu irmão. A família da gente pode ajudar muita gente nesse aspecto. Mas a humildade é um ponto interessante. Não sei se você tem os afetos, eu não sei quem tem, mas assim, se o Espírito Santo quando a gente fala, não é à toa, né? Deus está querendo tratar alguma coisa, e às vezes você precisa mesmo sair daqui depois do culto, ligar para alguém, procurar alguém, mas faça isso em tom de humildade, né? Mesmo que o outro queira brigar, não quero brigar. Recentemente no meu ministério eu vivi uma das coisas mais maravilhosas em termos de reconciliação. Um irmão muito simples, de uma das nossas congregações, que tinha muitos inimigos por questões políticas, por questões sindicais e tudo, né? Sindicalista, político, aquele negócio todo, mas ele creu no Senhor Jesus, ele foi salvo. É alguém que, se eu for contar todas as histórias dele aqui agora, nós não vamos terminar esse sermão. Mas tem uma história muito interessante. Ele se tornou um daqueles crentes que ouve um sermão e quer praticá-lo. E um dia, no meio de um sermão, nós falamos sobre perdão, reconciliação. Não foi esse mesmo sermão não, foi um outro. Mas ele ouviu, e no outro dia ele se pôs disposto a cumprir o que a palavra dizia. E ele pegou o ônibus e foi até o distrito da cidade dele visitar um homem que era o grande desafeto dele. E ele procurou aquele homem que não queria recebê-lo, falou com ele: rapaz, eu vim aqui para te pedir perdão. E o sujeito fez ele lembrar que não gostava dele, que eles eram inimigos, fez ele lembrar todas as coisas que ele já tinha passado. Ele: tá bom, mas eu vim aqui te pedir perdão. Então o sujeito sentou lá do sujeito mandou ele embora. Ele falou: não, eu só vou a gente resolver isso. Eu vim aqui para te pedir perdão. Perdão, cara, eu vim aqui para a gente resolver. Eu quero o seu perdão. Pode falar o que você quiser. Eu quero o seu perdão. O seu perdão. E o sujeito falou muitas coisas. Eles ficaram ali muito tempo naquela luta, naquela peleja. Até que depois o sujeito falou tudo que quis, até o que precisava. E ele continuou naquela ideia. Eu vim aqui para te pedir perdão. Ele falou: rapaz, você está mudado mesmo. Se fosse outro tempo, depois de ouvir muito menos do que isso, você já tinha brigado comigo, nós já tínhamos saído aqui, né? Às vezes de fato um com o outro. Você mudou mesmo. Eu vou te perdoar. Ele te perdoou. Aí aquele homem perdoou esse irmão.
Esse irmão pegou o ônibus de volta do distrito onde ele estava, voltou para a cidade, era um trajeto de uns 40 minutos, 50 minutos talvez, ou uma hora, dependendo da estrada de chão. E quando ele chegou, a secretária dele falou assim, né, essa menina que trabalhava com ele lá, falou assim: "Poxa, fulano, você soube? Beltrano morreu." Ele falou: não morreu não. Eu conversei com ele agora lá, eu vim de lá agora. Não morreu, chegou aqui a notícia do telefone que ele morreu. Ele morreu. Como que ele morreu e tal? Aí foram levantar a história. O homem já vinha doente e esse irmão não sabia. E o homem já estava num estágio bem final mesmo, e o nosso irmão não sabia. E quando ele ministrou perdão, né, quando eles se perdoaram ali, aquele homem parece se sentir livre para descansar e descansou. Porque o irmão ouviu o sermão e se dispôs a cumprir aquilo que Deus tinha falado naquele culto daquela noite, com humildade. Ouviu todas as ofensas, ouviu todas as acusações, ouviu tudo que tinha para ouvir, falou: "Mas eu vim aqui para te pedir perdão." Não ficou dizendo para o outro: "Não, naquele momento eu não te perdoei porque você fez isso, naquele momento nós brigamos, mas a culpa é sua por isso, nesse dia aqui eu até tenho culpa, mas você tem que entender que você não tem nada disso." Ele ouviu tudo que tinha para ouvir, sofreu todo o dano, ouviu todos os impropérios, todos os desaforos, e quando o sujeito percebeu que era sério, ele o perdoou. E depois que o perdoou, ele pôde descansar. Descansar. Humildade é o primeiro passo da reconciliação. O segundo é doação. O verso 10 e o verso 11, que estão lá na frente, vai falar da insistência de Jacó em que Esaú recebesse os seus presentes. Ele separou gado, ele separou ovelhas, ele separou coisas e deu de presente para Esaú. E Esaú disse para ele: "Não preciso, pode ficar com tudo isso. Eu sou homem de muitas posses." Mas ele instou com Esaú até que Esaú ficasse com os presentes. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque os presentes seriam a lembrança de Jacó para Esaú, mesmo quando eles estivessem separados. Se Esaú não fosse capaz de receber um presente, uma lembrança do seu irmão, é porque ele não havia perdoado. Não precisa ser um presente caro, né? De repente você quer reconciliar com alguém, não para ele alguma coisa, para ele vai se lembrar. Um enfeite prestante, né? Uma irmã, né, querendo se reconciliar com a outra, é um enfeite prestante. Se aquele enfeite permanecendo na instante, é porque houve perdão. Se não, nós não somos. Ou não houve perdão, se não, é um negócio bem feito. Não é uma coisa de bom gosto, né? Mas entenda que a doação, ela expressa a seguinte ideia: eu estou disposto a me reconciliar com você, e se isso me custar alguma coisa, não tem problema. Não tem problema. Às vezes é isso que tem que acontecer. A doação. Doar alguma coisa, ainda que simples. As mulheres aqui têm uma história, né? A Sociedade de Mulheres, na revista delas, de uma que se reconciliou com a outra com um bolo. Não sabia como pedir perdão, fez um bolo, levou para a outra, que ficou tão feliz, e aí entraram. Não tem uma história assim, as mulheres tem relatado na revista delas, de uma reconciliação que foi selada com um bolo. Um bolo. Doação. Se o outro não é capaz de receber de você alguma coisa que vai fazer ele se lembrar de você, então é porque a reconciliação ainda precisa ser trabalhada. E doar algo a alguém, sem exigir nada em troca, demonstra mesmo um desejo profundo de reconciliação, de investimento nesse negócio. Por isso que quando às vezes você sabe disso, às vezes você usa esse princípio no casamento. Tem dia que o homem pisa na bola, e pisa mesmo, fala um negócio que não devia falar e tal. A melhor maneira de você se reconciliar bom, com a maioria das mulheres funciona. Chega em casa com um buquê de flores e fala: "Querida, perdão." Funciona ou não funciona, meninas? Funciona. Eu acho que o pé de alface valia mais, porque
pelo menos come, né? Flor a gente não come. Mas o negócio, então, meu filho, vamos deixar de ser prático, vamos ser um pouco romântico. Dá a flor para ela. Sela o seu pedido de perdão com alguma coisa que nem precisa ser cara, né? Mas rosinhas não são tão caras assim. Se esse princípio vale para o casamento, esse princípio vale para qualquer outra coisa. Ainda que seja uma inimizade crônica, porque uma inimizade de 20 anos, como a de Jacó e Esaú, né? Então, esteja disposto a investir nisso, a doar e a se doar. E o terceiro passo é a intimidade. O verso número 4, isso é o que sela mesmo, definitivamente, a reconciliação deles. É que eles se abraçaram, se beijaram e choraram. Antes de haver qualquer diálogo, eles não deram conta. Esaú veio, arrojou o seu pescoço do seu irmão, abraçou, beijou e eles choraram juntos. Isso é reconciliação. Aquela reconciliação do tipo, eu perdoo lá o meu irmão, mas perdoar eu aqui. Que isso? Que isso? Não é fácil às vezes, mas é necessário, principalmente dentro da família da gente, dentro da casa da gente. A gente vive numa cultura agora em que o abraço, o beijo, eles parecem que foram tão mal usados pelo diabo aí nesse sistema todo, que as pessoas agora elas têm receio disso, não se abraçam, não se beijam. Quando isso acontece, alguém acha que tem alguma má intenção. Deve ter alguma má intenção nesse negócio. E na verdade, são manifestações importantes para o nosso convívio. Um abraço, um beijo, carinho, chorar juntos. Eles lavaram a sua alma. Nós não temos notícias de que depois desse momento Esaú e Jacó tenham brigado. Eles não brigam, os irmãos não brigam. A descendência tem problemas, até porque tinha sido profetizado na bênção do próprio pai deles, né, Isaac, sobre isso. Mas depois desse momento, Esaú e Jacó, não há registro na Bíblia de que eles permaneceram brigando. Pelo contrário, eles caminham um tempo juntos. Depois a terra não podia suportar os dois, porque os dois tinham muita coisa. Então, Esaú se aparta de Jacó. Olha que interessante. É Jacó que volta para a terra. Esaú tinha ficado nela. Mas quando eles crescem demais, prosperam demais, Esaú se dispõe a sair. Ter perdão mesmo. Depois eles sepultam junto com seu pai. É bonito o negócio. É reconciliação de verdade. Não é aquele negócio de, perdoei, está resolvido, mas é ele para lá e eu para cá. Reconciliando, está resolvido, mas eu não vou ficar andando com essa pessoa. Não. Foi um negócio que foi selado direito. Com um abraço, com choro, com beijo. Porque os homens dos tempos bíblicos, eles se beijavam. No rosto, claro, né? Mas eles se beijavam. E a nossa sociedade moderna foi ficando tão avessa a essas manifestações, né, de carinho, e quando algum grupo usa de um modo tão pervertido, mas eles se reconciliaram. Onde há reconciliação, tem que voltar a haver intimidade. São os passos que a gente precisa seguir. Até porque foram os passos que o nosso mestre seguiu. Pensa só, nós éramos inimigos de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus, separados de Deus, por causa do nosso pecado. O nosso pecado, que toda vez que é cometido, é como se disséssemos assim: nós não estamos preocupados com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus falou, não é nada. Ainda assim, Jesus veio buscar a reconciliação conosco. Ele era a parte ofendida, ele era a parte absurdamente ofendida, mas quem foi que veio se reconciliar? Foi Jesus. Nós nunca buscamos reconciliação com Jesus, porque antes do Espírito Santo agir na nossa vida, toda vez que a gente tentava servir a Deus, nunca foi da maneira de Deus, tinha que ser do nosso jeito. Eu quero servir a Deus, mas assim. Então nós nunca buscamos por conta própria mesmo reconciliação com Jesus.
Ele veio ao nosso encontro para se reconciliar conosco. E ele seguiu esses passos? Óbvio que os seguiu. Houve em Cristo humildade, ele se humilhou. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua glória, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou por amor a mim e a você. Desceu da sua deidade, abriu mão das suas prerrogativas supremas, se esvaziando da sua glória, assumindo um corpo humano que sofria, que sentia dor, que sentia fome, frio, calor. Deus se fez homem. Pode haver uma expressão de humildade e de humilhação maior do que essa? Você acha que em algum dos seus relacionamentos, se você buscar reconciliação com alguém, você vai chegar nesse grau de se humilhar como Cristo? Não vai, mas pelo menos aprender com ele e fazer o que você precisa. Ele se humilhou. Se humilhou não só porque se fez homem, mas chegou ao extremo absurdo de morrer uma morte maldita na cruz, porque a cruz era a morte dos malditos. Ele morreu a morte que era nossa, nós éramos os malditos, mas ele morreu por nós. E isso é doação também. Ele doou o seu sangue, doou a sua vida, se doou. Doou a sua imagem, sua santidade por nós. Morreu como um maldito, pendurado no madeiro. Ele se doou. E ele busca intimidade conosco. Tanto que não nos abandonou, porque quando subiu aos céus, disse: eu vou, mas eu não os deixarei sós, porque eu enviarei o outro Consolador. E o outro Consolador é aquele que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, e é o que diz Romanos 8, do 26, no 26 e 27. O Senhor não nos abandona, e há tanta intimidade que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele habita no nosso coração, na pessoa do Santo Espírito. É um grau de intimidade que nenhum toque físico pode atingir. O nosso mestre fez, nós também podemos fazer. E não houve questionamento de quem tinha razão, porque nós sabemos quem tem razão, é Cristo. Ele foi a parte ofendida, a parte humilhada, e ele buscou reconciliação. A Bíblia nunca disse que eu tenho que buscar reconciliação só se eu estiver errado. A Bíblia me diz que eu devo buscar reconciliação. E o servo do Deus Altíssimo diz que, se possível, no que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens. Não sei o que você vê, o que você vive, mas o negócio é da agora para frente. A gente não pode ficar agarrado ao passado. Não vi nenhuma discussão prolongada aqui de Esaú e Jacó sobre todo aquele passado. Eu vi perdão e reconciliação. E é para frente que se anda. Certo passado, aprende com o passado e vamos seguir adiante. E é como eu te disse, eu não sei o porquê de estar falando sobre isso nessa noite. Não sei, não é uma coisa assim, eu vou falar porque o João, Maria, Fernanda, Tereza, Capistrana, o Ermengara, eles precisam ouvir sobre isso. Não, estou falando porque houve uma direção do Senhor para falar. Agora, quem vai aplicar o que quer que seja no seu coração é você. Se você precisa sair desse culto e ligar para alguém, procurar alguém, conversar com alguém, faça. Você já aprendeu os passos para a reconciliação? Busque-os. Pratique-os. Hoje pela manhã nós falávamos, né? Nós somos muito bons em conhecer a doutrina, a lei. A gente agarra em perna muitas vezes é na prática dela. Então há um desafio para nós essa noite. A compreensão da graça de Cristo nos inunda, porque nós descobrimos que o ofendido buscou perdão, o abandonado
buscou reconciliação. Aquele que nós deixamos veio ao nosso encontro. Tendo ele toda razão, certeza e santidade, ainda assim, ele não veio para nos humilhar com isso. Ele veio para nos salvar. Somos humilhados pela nossa própria atitude, é por isso que buscamos perdão. Mas ele nos lava e fecha a boca do acusador, que é o diabo. Se foi assim, e se é assim entre nós e Deus, que seja assim entre nós e o próximo, o nosso irmão, o nosso cônjuge, o nosso amigo, o nosso primo, o nosso parente, o nosso pai, ou o nosso filho, quem quer que seja. O Senhor espera que busquemos reconciliação. E essa é uma poderosa atitude de compartilhamento da graça do Senhor Jesus. Quero me reconciliar com você porque Cristo Jesus fez isso comigo. E talvez aquela pessoa não entenda a graça de Cristo Jesus, e esse seja o momento de compartilhar. Enfim, o Senhor está nos desafiando dessa noite para buscarmos reconciliação. Mas talvez você não possa simplesmente chegar lá e dizer assim: vem reconciliar. Faça como Jacó. Jacó foi mandando mostras de que ele queria ser reconciliação. Ele foi mandando na frente gente, gado, presentes, de tal maneira que o coração de Esaú foi preparado, né? Quando eles chegaram, Esaú já sabia que ele queria paz, que Jacó queria paz. De repente manda um sinal, manda um recadinho, não, ele vai falar com você, vou acertar aquelas coisas. Manda os sinais antes. Mas busque reconciliação. E que o Deus Todo-Poderoso haja nas nossas vidas de uma maneira muitíssimo poderosa. Amém? Que trabalhe na gente, que vai trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração conforme a sua necessidade agora.